Estamos no dia 3, no propósito, última trombeta, né? Esse propósito de preparação, né? Para que, quando nós falamos de trombeta, nós podemos lembrar da questão do toque do shofar, anunciando ali. O toque do shofar, no contexto do povo de Israel ali, nós vamos ver que tem algumas importâncias ali, né? Alguns significados. Um deles é quando o shofar era tocado, era que o povo teria que tirar o lixo para fora. Uma outra expressão é anunciando que o rei estava chegando. Uma outra expressão do toque do shofar é as solenidades, né? As festas e toda expressão ali de convocação do povo. E também o chamado para a guerra. Dependendo do toque, as pessoas já se prepararem para se defenderem ou avançarem ali. Amém? Então, esse propósito aqui é um propósito de despertamento. Que nós possamos nos despertar, que nós possamos identificar algumas raízes, sejam elas motivacionais ou espirituais na nossa vida, que nós precisamos de transformação, de colocar a vida em ordem, a alma em ordem. Amém? Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias aí. Peraí, deixa eu pegar aqui o meu versículo. É 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 3. Que diz assim, ó, o Espírito diz claramente. Então, quem diz? O Espírito, com E maiúsculo, então, o Espírito de Deus. Diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão, ou seja, vão apostatar da fé. Então, que abandonar, apostatar, desistir. A fé, apostatarão ou abandonarão a fé, que é a certeza e a confiança. E seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, fingidos, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E proíbem casamento e consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelo que creem e conhecem a verdade. Então, queridos, nesse propósito aqui hoje, nós veremos a importância de discernir os espíritos para não ser enganado nem seduzido para fora do propósito de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos ver que para entendermos sobre engano, nós precisamos saber a definição oposta do engano. Então, a natureza oposta do engano é a verdade. É a verdade. A realidade, a certeza, a sinceridade, a franqueza.
E para nós cristãos, a verdade a verdade é uma pessoa. E a verdade está na palavra. Ela é a palavra em pessoa. É saber Jesus. E para que nós possamos ser livres de toda a expressão de engano, nós precisamos conhecer Jesus. Precisamos conhecer a sua palavra. Nós precisamos honrar ele. Então nós vamos entender que a definição oposta também é honra. Então, o que é essa expressão, né? É o princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa, que permite gozar de um bom conceito junto à sociedade. Reconhecimento e consideração e respeito e retribuição à pessoa significativa na sua vida e em sua comunidade, que se distingue por seus dotes, caráter e hierarquia familiar ou espiritual. E aí nós vamos ter essa vida sem máscara diante de Deus, diante da nossa família, diante dos irmãos, diante das lideranças, autoridades que o Senhor constitui. Então, o engano é um procedimento errôneo, é um desacerto, é um erro, é um artifício empregado para levar alguém ao erro que burla. Então, uma frase que fala que em engano simples caem os mais espertos. Então, nós vamos ver que aqui dentro dessa palavra, nós vamos ver o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns vão apostatar a fé, seguindo espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então nós vamos ver que nós temos aqui algumas coisas. Nós temos a questão espiritual, nós temos os falsos mestres, que são os propagadores desses falsos ensinos, e nós temos as doutrinas, que são esses ensinos, onde eles vão ensinando algumas coisas. Nós temos que ter bem claro, né, de saber que o antídoto para evitarmos cair nas expressões do engano é conhecermos aí a verdade. E nós falamos o seguinte, irmãos, a questão do engano é algo muito sutil, porque o engano é a mentira com cara de verdade. E nós temos que entender como que isso foi, ao longo do tempo, aí, entrando no meio do povo, entrando na nossa mente, como que nós fomos absorvendo isso. E aí nós vamos ver em Gênesis capítulo 3, verso 13, que esse espírito, ele age do início da história até aqui. Então, Eva foi enganada no Éden, Gênesis capítulo 3. Depois Adão se deixou levar. E já está escrito que nos últimos dias nós iríamos passar por muita coisa. Jesus alertou, né? Então, Mateus capítulo 24 vai dizer: tenham cuidado que ninguém os engane. Vamos lá, pessoas sendo usadas pelo engano. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Então, o que quer dizer ali Cristo, né? Eu sou uma promessa de salvação.
Eu resolvo seu problema. Arrasta para cima, vem comigo que no caminho eu te explico. Querendo ser a solução. Tipo, ele emprega ali uma técnica de marketing e ele fala aqui, ó, pra você ver, o marketing ele vai trabalhar 3 pilares ali, né? Então, 3 coisas. Então, ele vai fazer uma, ele vai ver quais são os problemas, quais são os desejos e como solucionar esse problema. E aí ele se apresenta com uma solução. Mas para que eu possa saber qual é essa solução, eu tenho que pagar R$ 1.500. Entendeu? Irmãos, na igreja do primeiro século, uma história que existe um documento chamado Didaquê. É como se fosse uma apostila, né? Onde os cristãos, né, eles tinham esse material para que eles pudessem seguir. E uma das características ali, para identificar se alguém era um falso ou um verdadeiro profeta, é se ele vivia cobrando, se ele era um homem que se movia por sorte da ganância. Olha aí. Então você vai numa live, a pessoa fala, olha, irmãos, essa live aqui, gente, eu estou passando uma luta, um negócio, tal, mas para que a gente possa solucionar essa luta, você faz parte da solução, tá aqui o Pix, faça aí. E eu vou liberar algo sobre a sua vida. Tá entendendo, gente? Uma coisa é. Então, Mateus capítulo 24, verso 11 fala que numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mas pastor, ele orou, teve resultado. A palavra fala que nos últimos dias, alguns iriam expressar sinais miraculosos. E aí, Jesus também fala, né? Vai falar lá que em teu nome expulsamos demônios, curamos, sapateamos, rompemos, fizemos um monte de coisa. Ele falou, se afastem de mim, se apartem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas que realizarão grandes sinais, maravilhas, para que, se possível, enganar até os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Olha aí, né? Isso significa o quê? Que nós somos indesculpáveis. Qual é a nossa posição nesse tempo? Hoje, você vai olhar todas as áreas que você está carente, seja espiritualmente, emocionalmente, todos os lugares que você está fragilizado. Porque Satanás quer colocar na sua cabeça de que você não tem valor, que você tem que aceitar qualquer coisa. E aí, por causa da carência, você decai do espírito e vai para a carne. Vai ouvir qualquer coisa, vai seguir qualquer um, vai aceitando coisas. Se tem falsos profetas, se tem enganadores, é porque tem pessoas que consomem esse tipo de coisa. E dá ibope para isso. Agora, se nós formos capazes de discernir, opa, aqui não, não presta não. Afasta, 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 afasta. E aparecerão falsos cristos, falsos profetas, realizarão grandes sinais, maravilhas, para que, se possível, enganar até os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Aí você vai chegar diante de Deus, eu dei ouvido fulano de tal, e esse fulano de tal fez isso, aquilo. Eu falei, veja que eu os avisei. Veja
Vede que ninguém vos engane, porque virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 24, capítulo 4, versículo 5. Mateus 24, verso 11, se levantarão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mateus 24 ali, irmãos, está recheado. Está recheado. Está recheado. Com várias versões ali, né? Entendeu, meu povo? Pois então, vamos entender aqui o que são ah, os falsas doutrinas, né? Ou doutrinas de demônio. Alguém tem alguma ideia do que é isso? Do que isso significa? Então, eu vou dar um exemplo. Alguns exemplos aqui, né? O que são doutrinas de demônios? Doutrinas de demônios ou falsos ensinos. Eles parecem espirituais, mas eles têm origem em Satanás. Normalmente ele vem disfarçado de sabedoria, filosofia, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, até algo espiritual. Mas qual que é o objetivo? Negar a verdade de Cristo. Então você vai criando artifícios, né? Então você se salva, faça uma boa oferta e seja livre. Ou faça isso e seja livre. Então isso vai gerando uma confusão dentro do coração dessas pessoas. Vai gerando uma angústia, uma situação complicada. Então, isso vai levando aos poucos à apostasia, à desistência da fé verdadeira. Alguns exemplos de doutrina de demônios: negar a divindade ou a humanidade de Cristo. Tipo assim, ó, a pessoa ela tem uma série de problemas e ele simplesmente se entregou. Ah, eu não consigo não, a carne é fraca, ninguém dá conta não. Não tem como ser santo não. Cara, se Deus falou, sede santos como eu sou santo, isso significa que é possível. Deus vai te dar algo que não é possível? Vai falar algo para você que não é possível fazer? Não. Ele quer que a gente reflita a glória dele. Então, aí a pessoa fala assim, ah, cara, aí a gente fala, cara, mas Jesus conseguiu fazer isso. Se ele se moveu nessa dinâmica que nós podemos também, ele faz parte do processo da vida crucificada, da vida de cruz. Aí a pessoa fala, ah, Jesus é Jesus, né, Gabriel? Eu não sou Jesus, não estou nesse nível. E aí usa isso como muleta para não mudar de vida, para não ser transformado. Entendeu? Então, como Jesus é alguém muito superior, e eu não estou nesse patamar, e nem estou disposto a mudar, eu nego essa expressão da humanidade de Cristo e do exemplo que ele nos deu, e de como nós podemos fazer parte, né, dessa mesma dinâmica. A palavra fala que ele foi o mais rejeitado de todos, né? E aí você se deixa ser consumido pela rejeição. Não, meu irmão. Jesus venceu a rejeição, para que você vença também. Então, ou negar a divindade de Cristo. Não, Jesus é um professor, ele é um mestre, ele é um ser iluminado. Que conversa é essa, velho? O ser de luz. É mais uma divindade, né? Você vai lá para
alguns livros, como o Corão, Jesus está lá como mais um profeta. E não como a verdade encarnada, como Deus vivo entre nós. Entendeu? Uma outra característica é proibir o que Deus não proibiu. Aí vou querendo um monte de usos e costumes. Não, se não for de gravata, não pode subir no púlpito. Olha, se não fizer isso, não foi, Deus não recebeu. Irmão, já vi gente que foi aterrorizada por líderes por causa de uso e costume, coisa que não estava na Bíblia. De uma maneira que essa pessoa, quando ela vai para a igreja, ela colocou uma lente, assim, sabe, de insatisfação, porque ao mesmo tempo que foi ferida lá atrás, ela gerou uma expectativa, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quem diz que a ceia é uma vez só por mês? Por que criaram-se esse hábito? Então, eu creio no poder do nome e do sangue de Jesus. E o poder do nome e do sangue de Jesus, corpo do sangue de Jesus, fazendo um ato profético ali com o suco e o pão, eu estou é, pedindo para que o Senhor possa me fortalecer e, e vir com a sua presença sobre a minha vida. Então, sempre quando eu estiver sentindo que estou debaixo de uma opressão, eu vou fazer esse ato profético, desenvolvendo. E, na verdade, irmãos, o ato da ceia ali você vai ver que está relacionado à Páscoa. Então, se fosse mesmo para seguir a risca, você faria uma vez por ano. Mas não, sempre quando vocês forem reunir, encontrar. Mas ficou. E a gente faz, né? A gente se organiza e faz. Mas se eu quiser fazer todo dia, posso fazer. Se eu quiser fazer um mês inteiro, toda semana, posso fazer. Se quiser fazer uma vez por ano, posso fazer. Para proibir coisa que Deus não proibiu, não faz sentido. Salvação sem arrependimento e sem cruz, não tem como. Muitas vezes nós vamos aderindo nós vamos para uma célula, nós somos bem recebidos, nós começamos a participar, e aí você acha bom, acha bonito, acha gostoso estar ali, né? Então, pronto, gostei, eu vou trazer minha família. Aí traz a família, aí envolve a família. Pronto, sou crente, né? Aí ele faz os cursos da igreja, ele faz os processos ali de discipulado, as coisas, porque faz parte do currículo né, faz parte do processo de Shalom, shalom, Priscila, tudo bem, na benção? Olá, apóstolo Thiago Santos, bem-vindo. Vocês entenderam, irmãos? Então, não há mais aquela questão de confesso com a boca, creio com o coração, eu me arrependo, provo por A mais B que eu sou cristão. Antigamente, não, meu irmão. Você ser cristão, você tinha que abandonar os seus amigos, seus velhos hábitos. As pessoas falavam mal. Hoje, não. Você vira ali no cristão 007, tá tudo bem. Tá bem, não. Sem engano. Evangelho sem cruz. Evangelho sem renúncia. Evangelho sem arrependimento. Tá errado. A exaltação do homem acima de Deus, né? Esses dias tinha um rapaz aí falando que você é o centro do coração de Jesus. Você sereis como Deus, né? Não é que a serpente prometeu? Acima de Deus, ser como Deus.
Quem nunca ouviu aquela palavra, né? Cada um vive a sua verdade. Não, se fulano quiser fazer, ele faz. Eu... E nada a ver com isso. A palavra fala, irmãos, que aquele que aprova algumas atitudes se torna participante, se torna cúmplice. Não tem esse negócio. Alguns serão responsáveis pelo sangue de outros, por não se posicionar, por não proclamar, por não falar a verdade. Então não tem esse negócio de relativismo moral, cada um vive sua verdade. Que isso, rapaz? Cadê a palavra? Qual é o que nos baliza? Né? Qual é o crivo ali da nossa conduta, da nossa fé, da nossa prática? Culto a anjos, espíritos e mortos. Algo terrível. Culto a anjos. Então, tem o Ministério dos Anjos? Sim, irmãos, a operacionalização do mundo espiritual é feita por anjos e demônios. Então, para que algo seja movimentado no mundo espiritual para o mal, pessoas invocam espíritos malignos para poder movimentar o mundo espiritual. Para que Deus possa fazer algo na Terra, ele tem os seus anjos ministradores, que envia e vai... Tem sim o Ministério dos Anjos, tem sim a ação dos anjos. Agora, eu pegar, trazer isso como uma doutrina principal, ficar adorando o anjo, ficar fazendo coisas, invocando o anjo, querendo saber nome e CPF do anjo, maneira de dizer, usando o anjo como Alexa, né? Ou agora tem uma onda aí de negócio de ancestralidade, né? Vamos mexer com ancestralidade. Olha lá, espírito invocando mortos. O laço de alma. Uma coisa muito comum que estão fazendo aí agora é a constelação familiar. Terrível. Ou o evangelho da prosperidade, né? Então, se você estiver na miséria, você não é de Deus. Se você tiver, se você for pobre, se você não tiver dinheiro, quer dizer que Deus te abandonou. Que isso, rapaz? Onde fica Deuteronômio capítulo 8? Te levei para o deserto, te deixei passar fome, necessidade, para ver o que havia no seu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Talvez você está passando o contexto de Deuteronômio capítulo 8. Está passando por uma aprovação. No momento onde Deus quer te mudar de fase, muitas vezes a primeira coisa que vai ser mexida é as finanças. Você está passando por uma aprovação, você está sendo testado. Deixa eu te falar, para que um obreiro seja efetivado, ele precisa passar por testes, ele precisa ser testado, ele precisa ser provado. Porque, irmão, enquanto eu falo o que você gosta de ouvir, você se torna uma pessoa. Quando eu começo a se opor àquilo que você... Isso é o papel de um pai, se opor às loucuras do filho, e é isso que a gente fala. Enquanto eu falo o que você quer ouvir, você concorda e caminha. Quando eu falo que você não concorda, mas está na palavra, não quer ouvir, então, a palavra fala que nos últimos dias as pessoas terão comichão, coceira no ouvido com ensinos. Que eles querem, não, eu vou me associar com o fulano porque ele tem a mesma visão que eu, a mesma linguagem que eu. Ele vai me entender. Irmão, nós não precisamos de pessoa que nos entenda apenas. Nós precisamos de pessoas que muitas vezes vai contra a nossa vontade. E esse é o papel de um pai, corrigir, exortar, orientar, tirar das más amizades, das más influências. E a criança quer isso? O adolescente quer isso? O jovem quer isso? Não quer. Ele quer o quê? Acha que o pai é cafona, acha que o pai não sabe de nada, que é ultrapassado. Presta atenção, irmãos.
Espíritos enganadores. No inglês é seducing spirits. Espíritos enganadores, espírito de engano. Universalismo, né? Todos serão salvos sem a fé em Cristo. Existe isso, né? Como é que fica o caminho largo, o caminho estreito? O que eu faço com essa, né? Espiritualidade sem Bíblia, né? Eu quero só as experiências. Nossa, Deus falou comigo. Irmãos, aí aqui dá um boró, dá um problema, que a pessoa ela vai se apegar, vai criar uma doutrina, né? Por exemplo, a pessoa é casada, tem uma família, aí ela recebe um sonho, ou ela recebe uma profecia de que o marido dela não é aquele, vai ser outro. Que conversa é essa, rapaz? Que negócio é esse? Entendeu? E que você tem que fazer algo que vai ferir a santidade, vai ferir a palavra, vai ferir o misticismo, as experiências, só as experiências. Terrível. Ou o legalismo, né? Então, eu trago muitas regras humanas como se fosse de Deus, quando não é. Então, a característica das doutrinas de demônio vai misturando verdades com mentira, apelam para o orgulho, vão criando cativeiros, vão tendo aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. E, irmãos, nós vamos para dentro do cultismo, né? Não, instala o drive, instala esse mindset. E muitas vezes esse mindset não vem de Deus. Deus te chamou para ser feliz. Não é negativo, irmão. Deus não te chamou para ser feliz. Isso não é o propósito. O propósito principal é se parecer com Cristo. E muitas vezes se parecer com Cristo vai te fazer não muito feliz, não. Porque você vai ter que mortificar a carne, você vai ter que quebrar o eu, você vai ter que moer, aniquilar o eu. Isso dói, né? Você vai ter que ser confrontado em amor para uma mudança. Quem disse que você vai se sentir? Ah, mas o segredo é a paz. Muitas vezes você vai perder a paz, meu irmão, porque a sua paz estava em cima do dinheiro. Sua paz estava em cima das amizades erradas. A sua paz estava na preguiça. Aí qualquer um que te tira da preguiça, do comodismo e bota você para subir um monte, subir e descer um monte. Você fala, não, mas Deus já pagou o preço, não precisa fazer essas coisas, não. Preguiça. Entendeu, irmão? Nós vamos ver que no culto levítico era movido por sacrifício. No sacrifício, depois você tinha o lugar do sacrifício, o santo e o santo dos santos. Tudo começava com uma entrega. A gente quer começar orando apenas falando palavras. Não, meu irmão. Muitas vezes vai envolver jejum, vai envolver oração, vai envolver entrega. É quebrar a rotina dos afazeres, se reservar. Entendeu, irmãos? Não é que, eu tenho que subir no monte, porque senão minha oração não vai ser ouvida. Eu tenho que orar de madrugada, porque senão minha oração... Não, irmãos. Mas está relacionado nessa vida de renúncia, de entrega, de cruz. Cruz. Então, o Senhor está nos chamando a atenção para quebrar toda a característica do engano. Como se proteger dos espíritos enganadores, dos espíritos de engano? Número 1, conhecer a palavra. Você precisa saber examinar as escrituras. Existia um povo chamado os bereanos, e quando os apóstolos estavam pregando, o apóstolo Paulo estava pregando, eles estavam lá, ó, conferindo. Não, onde que tá isso? Qual a referência? Onde que está? Conhecer a palavra. Se você não conhecer a palavra, você não vai saber qual é a vontade de Deus. E aí nós vamos entendendo, que à medida que nós vamos entendendo a palavra, nós vamos entender que
Você não foi feito para ser um esquentador de banco de igreja profissional. Você não foi andado para andar independente. O sangue fora do corpo, ele seca. Quem está aí? Então, por isso nós precisamos estar juntos, por isso nós precisamos congregar, por isso nós precisamos afiar um ao outro, conhecendo a palavra, praticando a palavra, examinando as escrituras. Outra, discernimento pelo Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes vai te convencer e vai te lembrar de uma palavra que você viu. Não tem como ele te lembrar de algo que você não viu. Viver em santidade. Então nós vamos ver que o que é viver em santidade? Em obediência à palavra. É separado. Todo mundo está beijando na boca. Você é santo. Deus não te chamou para isso. Todo mundo passa os outros para trás. Você não foi feito para isso. Todo mundo hoje tem 2, 3 mulheres, 2, 3 homens. Todo mundo faz isso. Não, você é separado, você é santo. Deus te chamou para algo. Submeter a Deus e resistir o diabo. Tiago capítulo 4, verso 7. Então você vai ver gente bem vestida, bem arrumada, mas você vai... Sabe aquele testemunho interior? Eu falei, cara, tem alguma coisa errada com essa pessoa. E aí, quando isso acontece, irmãos, nós perdoamos pessoas, mas repreendemos e expulsamos espíritos malignos. Uma das coisas que eu gosto sempre de fazer é declarar João capítulo 3, versículo 20. Todo no local de trabalho, João capítulo 3, versículo 20. Todo no ambiente da igreja, todos nos discipulados, nos acompanhamentos, João capítulo 3, versículo 20. Todo aquele que está nas trevas não quer vir para a luz, porque as suas obras não sejam expostas e manifestas. Eu falo, Deus, na autoridade do nome de Jesus, toda e qualquer expressão contrária, toda emboscada do inimigo, tudo que está nas trevas, que quer me surpreender negativamente, que quer me enganar, quer trazer problema, em nome de Jesus, vem para a luz. Às vezes nós vamos orar no sentido assim, Deus, não me deixe enganado. Me mostra o coração dessa pessoa. Batata, meu irmão. 2, 3 meses, uma semana. Ou Deus mostra, se tiver inveja, fofoca, dissolução, problemas, situações que podem comprometer a comunhão com o corpo de Cristo. Senhor, me mostra. Deus não deixa a gente enganado. Os relacionamentos precisam ser testados. Se as pessoas tivessem o critério de testar antes de entrar num relacionamento e se casar, meu irmão, quanta coisa a gente iria evitar. É ou não é? E para terminar, comunhão com a igreja verdadeira, é a proteção. Irmãos, vai ter momentos que você não vai estar bem, e aí você precisa da proteção do corpo, da comunhão. Irmãos, orem aqui por mim, não estou bem. Ou, ora, vai ser você que vai orar pelo outro. E na comunhão, nós vamos amadurecendo e vamos ficando mais fortes. Entendeu? Então, não se isole. Ah, não, o importante é buscar Deus no meu aqui na... Sim, meu querido, sim. Mas quando é que você vai deixar de ser egoísta e vai começar a derramar na vida do outro? E vai celebrar junto com os seus irmãos. Ah, mas é porque eu não suporto um lugar que tem muita gente assim. Claro, acostumou ficar só dentro do quarto, acostumou não ver ninguém, acostumou... Não, queridos, nós precisamos de comunhão. Nós precisamos quebrar esse orgulho aí. Nós precisamos desse fortalecimento e proteção. Um protegendo o outro. Um orando pelo outro. Um guardando o outro. Nós somos diferentes, todo mundo é diferente. Tem ninguém igual. Duas
Se for um casamento, são duas pessoas de família diferente, costumes diferentes. Um aperta no meio da pasta, outro aperta no final da pasta, outro nem escova o dente. Enfim. E aí, com o tempo, nós vamos alinhando. Na fé, nós somos uma família. O irmão briga, o irmão ama, o irmão está perto, às vezes está longe. Mas esse é o papel. Aleluia. Vamos orar. Repita assim comigo. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante da tua presença. Eu quero lhe pedir perdão por toda a ação de espíritos, de ter me associado com espíritos de engano. Eu confesso, Pai, a desonestidade que fere a tua verdade. Pois Deus não é homem para que minta. Senhor, às vezes eu, os meus familiares, a minha família, eu como brasileiro, nós aqui juntos, Pai, mentimos, enganamos, manipulamos para ganho pessoal, como Ananias e Safira, desonrando o seu nome. E as minhas palavras, as minhas atitudes feriram outros e macularam o meu testemunho como teu filho. Senhor, perdão, Senhor, porque nós falhamos em falar a verdade em amor e de identificar a ação do engano, que pela amizade, por querer estar no meio, muitas vezes nós nos calamos, quando deveríamos defender a justiça, quando deveríamos fazer o que é certo, pois amas a verdade no íntimo. Salmo 51:6. Senhor, todas as vezes que eu vi algo relacionado ao engano, eu fiquei calado, fiquei na minha, fiquei quieto. E eu aceitei como verdade na minha vida. Perdão, Senhor, pela omissão que permitiu com que as mentiras do diabo permanecessem e prevalecessem na minha vida. Senhor, eu me arrependo dos enganos, das fraudes, dos segredos na minha linhagem que semearam corrupção. Quebra essas correntes, Pai. Purifica a minha língua e as minhas atitudes para ser irrepreensível na palavra. E restaura, papai, como Natanael, que em Yeshua, a quem Yeshua viu nenhum dolo, para que a minha vida reflita a tua verdade, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, nos dá discernimento de espíritos, para que nós possamos discernir o coração e a atitude das pessoas, para que nós possamos discernir a atitude e a ação de demônios num determinado local, para que nós possamos ser blindados e não cairmos em ciladas. Nós te agradecemos. Amém. 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 Amém, queridos. Deus abençoe. Até amanhã. Se eu permitir, no nosso próximo dia de propósito. Deus abençoe.